Então a gente vai ler em Marcos, versículo do 35 ao 41. E eu vou ler na versão ARA, de Almeida Revista Atualizada. Se você tiver com a sua Bíblia no celular, você consegue mudar para a versão. Então, Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41. O tema é Jesus acalma uma tempestade. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É profundo esse milagre de Jesus, né? E eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema se posicionando contra os inimigos do propósito. E diz a Bíblia que durante o dia Jesus tinha ensinado as parábolas do reino, né? E alguém que prega durante o dia inteiro, chega no final do dia, tá exausto, né? E então Jesus resolve atravessar para o outro lado do mar. Então ele entra no barco com seus discípulos, ele pega um travesseiro, ele vai lá para trás do barco, deita e dorme, né? E aí, no trajeto para o outro lado do mar, é que eles são colhidos por essa tempestade, né? E depois que os discípulos esgotam todos os seus recursos lá, eles tentam, fazem de tudo, e aí eles chegam para Jesus com uma pergunta em tom de censura. E aí eles falam: mestre, não te importa que pereçamos? E aí diz o texto que então Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, e aí se faz grande bonança, né? E aí Jesus é quem pergunta para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí, diante desse extraordinário milagre, eles se olham uns para os outros e se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridas, quando Deus nos entregar uma direção, nós precisamos fechar os olhos, sabe? Para as tempestades, para as direções contrárias. Todos ali naquele barco tinham um propósito, tinham uma ordem expressa pelo próprio Jesus, né? Que está no versículo 35, quando Jesus diz: passemos para outra margem. Foi uma ordem de Jesus, né? Mas, num dado momento, os discípulos deixaram de lado o propósito e começaram a ter medo. E aqui já tem um alerta para o meu e para o seu coração, para nós termos cuidado. Muitos inimigos do propósito, eles são disfarçados de amigo do propósito, né? As ofensas, elas são tentadoras. Então, nós podemos ser distraídas, sabe? As distrações, elas sugam as nossas forças.
elas nos cansam, elas evitam que a gente gaste nossas forças naquilo que é realmente essencial. Existem caminhos que até são lícitos, mas que não são para nós. Esses caminhos podem até parecer espirituais, mas não condizem com a ordem expressa que você ouviu de Deus. As opiniões alheias podem tentar nos confundir, mas nós precisamos nos manter firmes no propósito e na ordem de Deus. E a minha oração é para que, ao longo dessa ministração, os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você seja, assim, batizada com discernimento, para enxergar a sua condição, com clareza, para que você perceba os inimigos que talvez você esteja alimentando, que você se posicione contra todos os inimigos que querem te tirar do propósito. E, dito isso, a título de introdução, eu gostaria aqui então de falar alguns inimigos do propósito. Logicamente que para nós nos posicionarmos contra os inimigos do propósito, nós precisamos saber quais são esses inimigos. Existem muitos, mas eu gostaria de comentar alguns só. O primeiro inimigo do propósito que eu gostaria de falar aqui é pensar que somos imunes às tempestades. Olhem o que os discípulos perguntam para Jesus com tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos acharam que só porque Jesus tinha dado uma ordem, no versículo 35, quando Jesus disse, passemos para a outra margem, eles acharam que estava tudo bem, que estavam imunes a qualquer tipo de problema, a qualquer tipo de tempestade. Afinal, o mestre estava ali, no barco com eles. O mestre havia dado uma ordem de passar para outra margem. E aí, o que poderia dar de errado? Que tipo de tempestade poderia assolá-los? Eles estavam cumprindo o propósito de Jesus para passar a outra margem. Esse era o propósito deles naquele momento. Então, se estamos no propósito, que dificuldade poderia acontecer? Que tempestade poderia vir? Talvez isso era o que os discípulos achavam naquele momento. Mas nós precisamos entender que em alguns momentos das nossas vidas, nós achamos que só porque nós estamos no propósito, nós estamos imunes às tempestades, às tentações, à rejeição, à dor, ao desemprego, E aí nós nos esquecemos que o propósito, independente de qual seja, a manifestação na sua vida, ele sempre será Cristo forjado em você, será sempre Cristo forjado em mim. E para que isso aconteça, a nossa carne precisa morrer todos os dias, em todo o tempo. Nós precisamos entender que cumprir a vontade de Deus não nos isenta dos momentos de dificuldade, dos momentos de dores, dos momentos de luto, como nós tivemos aqui com a Tami, com a Maria, com a Ana Cristina, Mas, em Deus, você passa por todas essas tempestades para que Deus se forme em você e para que a glória dele se torne visível em você. Talvez você conhece alguém, ou você seja esse alguém que orou, buscou a vontade de Deus, viveu debaixo dos princípios, e aí no meio do caminho, as tempestades chegaram. E aí você começou a se questionar se realmente Deus estava nisso. Afinal de contas, você estava ali obedecendo. Você talvez começou a duvidar das promessas que você recebeu, já que parecia que você estava ali abandonada, esquecida, que as circunstâncias estavam ali diferentes demais do que aquilo que Deus havia te prometido. Mas nós precisamos nos lembrar que as dificuldades, elas nos preparam para o propósito.
a sua obediência, a sua entrega, a sua confiança não podem mudar porque as situações mudaram, ou porque as situações parecem distantes demais do que aquilo que Deus tinha te prometido. Nós precisamos entender que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E isso precisa ser uma certeza na nossa vida, precisa ser uma certeza na nossa jornada. As situações mudam, mas o nosso Senhor não muda. As promessas que Ele tem na sua vida não mudam. Os propósitos que Ele tem para sua vida não mudam. Então, você, eu, nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele é carregado de promessas, mas também de processos. E nós precisamos permanecer crendo, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer contrário ao propósito. Porque não é o que está do lado de fora que valida o que Deus te disse. Não. Mas é aquilo que Deus está gerando dentro de você. Deus está te tornando a imagem e semelhança dele. Eu estava lendo um livro interessante e nele dizia o seguinte: o propósito de Deus não foi feito para você. Na verdade, você é quem foi feita para o propósito. Você foi criada com propósito e de propósito. Então, nada na sua vida é vazio. Nada é desperdiçado. Nada é esquecido. Nada é por acaso. Deus, ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. As tempestades que chegam em nossa vida, elas não pegam Deus de surpresa. As tempestades, elas não vêm para nos destruir. As tempestades não vêm para nos afastar de Deus, não. Muito pelo contrário, as tempestades, elas vêm para nos colocar mais perto de Deus. Eu não sei o que você tem passado, ou até mesmo qual é o seu chamado específico, mas eu sei que o chamado é para todos os filhos de Deus, é sermos a expressão do próprio Deus. Em 2 Timóteo 2,12 diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Em outras versões diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Né? Nós precisamos entender que o sofrimento, ele faz parte do caminho. Lá em Mateus 5, diz que Deus faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. A chuva, ela não significa ausência de Deus. Não, muito menos que você está fora do propósito, não. Muito pelo contrário, as chuvas fazem parte do processo. Né? Elas são ferramentas de Deus para te forjar, para me forjar. O guarda-chuva da graça de Deus está sobre os filhos dele. Né? Você é protegida, e as chuvas de Deus não são para embaçar a sua visão, não, mas para limpar o seu caminho. Né? Então, nós precisamos ser gratas pelas chuvas que Deus derrama sobre nós. Né? Lembra lá da história de Jó? As tribulações vieram sobre ele. E ainda muitos acharam que ele estava abandonado por Deus, que ele estava em pecado, né? Mas, na verdade, essas tribulações faziam parte do propósito de Deus. E aí, no final de tudo, Jó vira e fala: eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora meus olhos o veem. Então, as dificuldades nos fazem enxergar profundamente quem Deus é. E aí, toda vez que você enxerga as lutas como a ausência de Deus, toda vez que você enxerga as lutas como um bônus que Deus dá para aqueles que estão fora do propósito, você não vai conseguir enxergar
quantas pérolas esses momentos de tempestade são capazes de produzir em nós. Então, é hora de nós nos posicionarmos contra esse inimigo do propósito, achar que você está imune às tempestades. Nós precisamos amadurecer como filhas de Deus, sabe? De entender que as dificuldades nos fazem crescer. Nós precisamos parar de pôr à prova o amor de Deus, né? As promessas dele quando as coisas saem do que você espera. Nós precisamos entender que elas nunca saíram da soberania de Deus, do cuidado de Deus, do favor dele. Então, acredite, confie. Não pense que só porque você está no centro do propósito de Deus, você está imune às tempestades. Não. Há um propósito. O segundo inimigo do propósito é o comodismo. Nos versículos 35 e 36, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, imagine a cena, né? Imagine essa cena. Jesus tinha tido um dia intenso de pregação, ele pregou o dia inteiro para uma multidão. Então, Jesus despede lá a multidão, vai para o barco com seus discípulos, e outros barcos o seguiam, tudo ali juntinho. Aí Jesus pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, né? Deita e dorme. E aí os discípulos viram, né, aquela cena. Para eles estava tudo certo, para eles estava tudo cômodo, para eles estava conforme os planos, estava tudo, né, de acordo com o que eles estavam já imaginando, iam para outra margem. E aqui eu quero tirar uma lição para as nossas vidas. Às vezes, tudo está tão cômodo nas nossas vidas, tudo saindo perfeitamente como planejado, não tem luta, está tão tranquilo, as águas serenas, né? As águas tranquilas, dinheiro na conta, os filhos, a família, tudo dando certo. Tá cômodo ficar nesse lugar, é cômodo demais, né? Mas eu preciso alertar uma coisa: nenhum conforto material, nenhum objetivo de vida deve ser maior do que estar no lugar onde Deus nos chamou para estar. A conta bancária mais poupuda, a melhor casa, perde o valor se não for o lugar onde Deus nos chamou para estar, no tempo que Ele determinou que estivéssemos. Muitas vezes, o conforto financeiro e emocional vai estar atrelado ao desconforto espiritual. Porque o conforto material não te deixa avançar. Porque é agradável ficar ali, né? No conforto material, você não precisa exercitar a sua fé, né? Quando tá tudo confortável, a gente até ora menos. A nossa oração tem até menos fervor. Nós não nos entregamos tanto. Nós não precisamos depender tanto. Tá tudo ali, tá tudo ajeitadinho, tá tudo cômodo, tá tudo do jeitinho que a gente já se acostumou, dentro da nossa rotina. A gente não precisa de esforço para a vida acontecer, tá tudo se encaminhando. E aqui o conforto não está só naquilo que é confortavelmente bom, não. Tem horas que a gente se acostuma até com o que é ruim. Tem horas que a gente já se acostumou com a peleja, a gente já se acostumou que a vida é assim mesmo, a gente já se acostumou a ser fofoqueira, a reclamar, a gente já se acostumou a gritar dentro de casa, a gritar com o marido, com os filhos, a gente já se acostumou a ser grossa dentro de casa, a querer mandar dentro de casa, a gente já se acostumou a tirar a autoridade do marido, a gente já se acostumou que o marido é assim mesmo, a gente já se acostumou que os filhos são assim mesmo. Então, a gente não precisa orar, a gente não precisa se posicionar mais dentro de casa como guerreira de oração. Ah, minha família é assim mesmo. Ah, a igreja é assim mesmo. Ah, meu ministério é assim mesmo. E aí,
nós vamos nos acostumando com lugares de opressão, sabe? De manipulação. E ainda a gente fala que tá ali em nome de Deus. Mas muitas vezes é porque vai dar muito trabalho mudar. Vai dar trabalho começar do zero. Vai dar trabalho recomeçar. Vai dar trabalho tratar, confrontar. Vai dar trabalho parar de ser fofoqueira. Vai dar trabalho se posicionar e ser uma pessoa mais serena, menos grossa, menos rude dentro de casa. A gente já se acostumou, sabe? Com a apatia ali do lugar que nós estamos. A gente começa a ficar até fria junto. A gente começa até a se perguntar se precisa mesmo de tanta entrega ao Senhor, né? A gente já se acostumou a trabalhar tanto e priorizar o dinheiro como se essa fosse a nossa provisão, como se a provisão viesse dos nossos braços e não da nossa dependência de Deus. Então nós vivemos como escravas ali. A gente vive para pagar conta. E aí nós servimos a Deus como filantropia. Quando dá. Quando dá. Afinal de contas, Deus entende. Quando dá, eu participo. Quando dá, eu vou para o culto de oração. Quando dá, eu vou para a igreja. Mas nós precisamos parar de dar desculpas, sabe? De viver uma vida acomodada, paralisada, uma vida falida de propósito. Né? A gente precisa entender, queridas, que o evangelho é confronto e não conforto. Se você só tem vivido uma vida confortável, sem ter nada para mudar, e aqui eu me refiro dentro de nós, internamente, se você não tem nada para ser tratado no Senhor, algo está de errado. Alguma coisa tem de errado, sabe? Nós precisamos nos posicionar, nos entregar a Deus. E eu quero que você medite aí. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, que você se arrependeu diante do Senhor? Você chorou pelo seu pecado, pecados de estimação, uma vida sem arrependimento, sem um verdadeiro quebrantamento. Esse é um verdadeiro inimigo do propósito, porque eles nos impedem que a obra do Senhor seja completa em nós. Eles nos impedem de irmos para o próximo nível. Se estamos com brecha, se o pecado está ali sendo cultivado, a gente não vai conseguir avançar. Mas em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos hoje, para que nós possamos enxergar quais pecados ainda precisamos nos arrepender, que precisam de arrependimento. Quais áreas ainda não foram entregues ao Senhor. Que nós possamos ser confrontadas agora pela clareza da palavra. Nós precisamos sair dessa inércia, porque isso não produz vida. Só gera desgaste. O comodismo traz a sensação de segurança até de movimento, né? Mas, na verdade, ele nos estagna. Você está parada. Você não consegue avançar naquilo que Deus te chamou, né? Deus não tem isso para sua vida. Nós precisamos sair do comodismo e prosseguir ao destino, aquilo que Deus quer entregar nas suas mãos, aquilo que Deus quer te dar. E o terceiro inimigo do propósito é a falta de fé em Jesus. No texto que nós lemos, Jesus pergunta para os discípulos assim, no versículo 40. Ele fala assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora, aí, beleza, Jesus falou isso para os discípulos. Agora pense, você, faça um exercício, se transporte lá para aquela situação. Pense você, no meio daquela tempestade, você estaria com medo? Então pense você lá, ó, vendo o mar se agigantando, vendo o mar se revoltando, vendo as ondas aumentando, vendo o vento soprar com furor, e aí você está prestes a se afundar,
seu barco balança para lá, para cá, você estaria com medo? Pense você dentro de um barco pequeno, de noite, o barco sendo lá moído lá pelas ondas. Aí você não tem saída, o barco está enchendo de água, diz a Bíblia. Será que você estaria tranquila, ou você estaria com medo? Eu ficaria com medo. Tô sendo bem sincera. E aí Jesus faz uma pergunta complicada para os discípulos. Ele fala assim: por que estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A pergunta de Jesus, ela é desafiadora para você e para mim. Eu não sei em relação a você, mas às vezes eu fico com medo. Tem horas que meu coração fica pequenininho, apertado de dor. Eu fico com medo. Muitas vezes, a falta de fé é um grande inimigo do propósito, sabe? E ela nos impede de irmos mais longe. A falta de fé nos impede também de avançarmos. Os discípulos, eles não deveriam ter medo porque eles tinham um propósito designado pelo próprio Jesus. E esse propósito está lá no versículo 35, quando Jesus diz: passemos para outra margem. Essa foi uma ordem de Jesus, uma ordem expressa de Jesus. Os discípulos tinham que ter fé e não medo por causa do propósito, da promessa de Jesus. Se Jesus disse isso, qual que era o destino deles? A outra margem. Nenhuma das promessas de Jesus caem por terra. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Mas sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O crente não anda pela emoção. O crente não anda nem pela razão. O crente anda pela fé. Então, que a nossa fé esteja em Jesus. Que você hoje seja fortalecida, que a sua fé seja fortalecida em Jesus. O quarto inimigo do propósito, na verdade, o quarto e o quinto inimigo do propósito não estão aqui nesse texto que nós lemos, estão em outros textos da Bíblia. Mas eu coloquei aqui, é um bônus, mas eu coloquei aqui porque muitas vezes nós caímos nessas armadilhas. E vale a pena comentar porque é um alerta para o meu e para o seu coração. O quarto inimigo do propósito são as ofensas. A ofensa, ela é uma isca terrível de Satanás para nos paralisar. Ele lança sobre nós setas de ofensa. E quando nós nos ofendemos, nós somos pegas por ele. Nós caímos na armadilha de Satanás. Em 1 Pedro 3:9 diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois foi para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O propósito de Deus é que a ofensa não governe as nossas atitudes e o nosso coração, mas para que exerçamos domínio sobre ela. Porque, assim, no meio da jornada, nós vamos encontrar pessoas que vão nos ofender e nós também ofenderemos as pessoas. Mas a ofensa não pode se tornar o nosso caminho, né? Nós fomos chamadas para algo infinitamente maior que a ofensa. E um coração ofendido, ele paralisa. Um coração ofendido cria muros. Em Provérbios 18:19 diz assim: o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como portas trancadas de uma cidade. Ou seja, a ofensa, ela nos aprisiona. E nós fomos chamadas para a liberdade. Então, não importa se você foi ofendida ao longo da sua caminhada. É necessário não fazer morada nesse lugar sombrio de dor. É necessário perdoar, abençoar e partir, mudar de estação.
Nós precisamos arrancar, sabe? Essa raiz de amargura que tem aí no seu coração, no meu. Nós precisamos florescer, se permitir ser curada. Rasga o seu coração na presença do Senhor. Confesse que está ofendida e receba o bálsamo de Deus. As promessas do Senhor na sua vida se cumprirão desde que você não fique ofendida. Desde que você não fique alimentando esse sentimento. Fique presa a esse sentimento. Nós precisamos perdoar e liberar o perdão sobre os nossos irmãos. E por último, o quinto e último inimigo do propósito é a comparação. Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, dizendo que eles não deveriam se comparar. E ele fala isso lá em 2 Coríntios 10, 12. E nós precisamos entender isso também. Nós precisamos entender e apreciar a singularidade do nosso propósito, sabe? Porque ela é única. Quando você se compara, a comparação, ela rouba o contentamento. Ela tira a nossa alegria pelo que Deus tem construído em nós e através de nós. Quando nós nos comparamos, nós somos dominadas por um sentimento ou de soberba ou de insuficiência. Ambos os sentimentos são demoníacos. Nós precisamos romper e entender que o que Deus tem para nós é específico. O que Deus colocou nas suas mãos é específico. Ainda que, sei lá, tenha pessoas com histórias parecidas, dons parecidos, ministérios parecidos, jeito de ser parecidos, mas ninguém nunca será igual a você. Nunca. Nunca ninguém será igual a mim. É por isso que nós não temos, não existe, não tem o porquê você se comparar, sabe? A comparação, ela nos impede de enxergarmos que de forma tão deslumbrante nós fomos formadas e desenhadas por Deus, para que de maneira ainda mais nobre nós vivêssemos para o propósito do Senhor. O problema não está na forma em que você foi criada ou no ambiente que você está inserida. O grande problema é a falta de capacidade de se enxergar à altura do seu propósito, sabe? Às vezes você não se enxerga, não enxerga a capacidade à altura do seu propósito, mas que em nome de Jesus você possa tomar posse da porção exata de quem você é, que os seus olhos sejam abertos e você deslumbre aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e que haja gratidão por aquilo que Ele tem feito, sabe? Que em nome de Jesus você possa ser fortalecida e direcionada a olhar para o Deus do propósito, para o seu Criador, que é um Pai bendito, que é um Pai amoroso. Ele te forjou e tudo o que você tem nas mãos é suficiente para que você seja inteira. A bagagem que você precisa para chegar até o seu destino final está no Senhor e não na irmã ao seu lado. Então, que os seus olhos estejam focados no alto, focados no Senhor, porque é de lá, do secreto, quando você busca Deus, quando você se aproxima de Deus, você começa a enxergar quem você é, sabe? Que você possa buscar tudo aquilo que você precisa para romper o novo e viver o novo de Deus para sua vida. Então, eu quero concluir aqui
te encorajando a vencer todos os inimigos que te fazem parar. Eu falei alguns aqui, mas existem outros que você mesmo sabe, que eu não comentei aqui, mas que você sabe, que você precisa mudar, que você precisa se posicionar. Esses inimigos que te fazem estagnar, esses inimigos que te fazem acomodar, esses inimigos que muitas vezes que faz você se afastar de Deus, se afastar do propósito, inimigos que criam barreiras, que sugam as suas forças, que drenam as suas energias e que não permitem você ter a visão clara do propósito pelo qual você foi criada. Que você hoje tampe os seus ouvidos, feche os seus olhos para os inimigos do propósito, que muitas vezes são disfarçados de amigos do propósito. Que você possa se posicionar e falar, não, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero desbravar o novo de Deus na minha vida, eu quero viver o novo de Deus na minha vida, então eu quero me posicionar, que você se posicione, que você busque em Deus aquilo que você precisa romper, aquilo que você precisa ser transformada, aquilo que você precisa ser mudada, aquilo que no seu interior precisa ser mudado para que você possa receber, para que Deus possa colocar nas tuas mãos aquilo que Ele quer entregar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Deus possa te fortalecer, para você ir além, para você vencer e para você se posicionar contra todos os inimigos do propósito. Que Deus te abençoe. Vamos orar para Deus colocar essa palavra no nosso coração e pedir para que Ele nos ajude a sermos mulheres fortes, mulheres comprometidas com o reino, mulheres que rompam e que avancem. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Jesus, que hoje possamos nos posicionar, Jesus, como mulheres de Deus, que possamos, Senhor, nos posicionar dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa igreja, Jesus, que possamos nos posicionar, Jesus, e vencer tudo aquilo que tem estagnado, que tem nos paralisado, Jesus, que não tem permitido vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, a tua vontade, Senhor, é que nós vivamos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Cumprir, Jesus, a tua vontade, os teus propósitos. Nos ajude, Senhor, a romper com aquilo que tem nos impedido, com aquilo que tem, Senhor, paralisado a nossa fé, tem paralisado, Jesus, as nossas atitudes, tem nos paralisado, tem nos estagnado, Jesus. Nos ajude, Senhor, a vencermos, Senhor, os inimigos do propósito, Senhor. Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nós não somos imunes a tempestades, Jesus. As tempestades, elas vêm para nos aproximarmos de ti, Jesus, para que o Senhor seja forjado em nós, para que nós sejamos, Senhor, semelhança tua, Jesus. Jesus, nos ajude, Senhor, a passarmos pelas dificuldades, crendo em ti, confiando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem está no controle, que as situações, elas podem parecer, Senhor, tão obscuras, tão longe daquilo que o Senhor prometeu para nós, mas que possamos tomar, Jesus, posse e confiar que o Senhor está no nosso barco, Jesus, que o Senhor está conosco. O Senhor deu uma ordem para aqueles discípulos, Jesus. Nós também queremos tomar posse da ordem que o Senhor deu na nossa vida, de passar para outra margem, de ir para o outro lado, Senhor. E nenhuma tempestade, Jesus, vai conseguir parar os propósitos, vai conseguir parar a ordem que o Senhor deu para nós, para a nossa vida, Senhor. Jesus, nós queremos, Jesus,
confiar cada vez mais na tua soberania, Senhor, porque não é as coisas que estão do lado de fora que dizem quem nós somos ou quem tu és, Senhor, e que possamos nos posicionar e crer, Jesus, que independente das circunstâncias, independente da tempestade que vier sobre a nossa vida, o Senhor está conosco, o Senhor está no barco, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos abraçando, Jesus. Senhor, nós também queremos, Jesus, tirar todo o comodismo, tudo aquilo que tem, Senhor, paralisado a nossa fé, as nossas atitudes, Senhor. Nós queremos abrir mão, Jesus, de todo o comodismo material, de tudo aquilo, Jesus, que tem... muitas vezes nós temos olhado, Senhor, e Pai, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Jesus, não, nós queremos nos posicionar, nós queremos orar mais, nós queremos nos entregar mais, independente se tá tudo bem ou se não tá tudo bem, Jesus, nós queremos buscar mais a Ti, nós queremos buscar mais a Tua face, nós queremos nos arrepender, nós queremos, Senhor, entrar no secreto, ter um momento contigo, Senhor, e que o Senhor possa se manifestar a nós, que o Senhor possa, Senhor, entregar aquilo que o Senhor quer entregar, Jesus, para as nossas vidas. Nos tira do comodismo, Senhor, nos tira daquilo que tem nos deixado paradas, Senhor, aquilo que não tem, Senhor, deixado nós avançarmos no Teu reino, Senhor. Jesus, tudo aquilo que tem, Senhor, estagnado as nossas forças, tem drenado as nossas forças, Senhor. Nós não queremos ser pessoas assim, mas nós queremos vencer, romper, Jesus, e ir além, Senhor. Viver o sobrenatural de Deus, viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque são coisas extraordinárias que o Senhor quer que nós vivamos, mas muitas vezes nós não vivemos, Senhor, porque nós estamos nesse comodismo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo na rotina, Senhor, mas nós não queremos viver isso, nós queremos viver o novo de Deus, nós queremos, Senhor, avançar, Jesus, em Ti, no Teu reino, queremos buscar mais em Ti, em oração, ler mais a Tua palavra, conhecer mais a Ti através da Tua palavra, Senhor. Jesus, queremos nos posicionar e participar mais daquilo que dos eventos da igreja, tudo aquilo que tem, Senhor, disponível, nós queremos aproveitar, nós queremos buscar mais a Ti, Jesus, que possamos, Senhor, não olhar para as circunstâncias, não olhar muitas vezes para as dores que nós sentimos, mas nós queremos estar, Jesus, fincados na rocha. Nós queremos estar, Senhor, arraigados em Ti, Senhor. Então, que todo comodismo das nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Senhor, a falta de fé que muitas vezes, Senhor, vem sobre nós, como aqueles discípulos, Jesus, que ficaram atônitos, Senhor, durante em meio àquela tempestade, Senhor. Muitas vezes falta fé também em nós, Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a termos fé nas situações mais obscuras, mais sombrias, Senhor. Possamos ter fé que o Senhor está conosco, Jesus. E que possamos nos posicionar, Senhor. Jesus, as ofensas. Muitas vezes nós nos ofendemos, Senhor, por tão pouco, Jesus. Às vezes nós ficamos chateadas, às vezes nós ficamos ofendidas, meu Pai, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos. Senhor, perdoa as nossas ofensas, porque nós também ofendemos. Muitas vezes nós ficamos, Senhor, pensando só nas ofensas que os outros fazem conosco, mas nós também ofendemos, Jesus. Nós também ofendemos o outro, nós também falamos coisas que não agradam o outro, nós também falamos coisas que amaldiçoam a vida do outro, Senhor. Então nos perdoa, Jesus, por muitas vezes pecarmos no falar, no agir, Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas e as ofensas que nós cometemos contra os nossos próprios irmãos, Senhor. E nos perdoa, Jesus, que toda ofensa que tem no nosso coração, todo sentimento de mágoa, todo sentimento, Jesus, de falta de perdão, caia por terra em nome de Jesus. Que hoje nós nos posicionemos, Senhor, e que possamos perdoar, liberar o perdão, Senhor, para aquela pessoa que nós precisamos liberar o perdão, Jesus. Que possamos, Senhor, libertar, Senhor, todos aqueles sentimentos ruins, Senhor. Tudo aquilo que nos impede, Jesus, de avançarmos
às ofensas que muitas vezes nos aprisiona, Senhor, que possamos ser livres hoje, que possamos, Senhor, dar lugar ao perdão, possamos ser visitadas com o teu bálsamo, com o teu perdão, e que possamos liberar o perdão, Senhor, sobre os nossos irmãos, as nossas irmãs, Jesus. Senhor, nós também queremos nos posicionar, Jesus, contra esse sentimento de comparação. Muitas vezes nós nos comparamos, muitas vezes nós olhamos o outro, nós olhamos aquela outra pessoa e nós queremos ser como aquela pessoa, ou queremos imitar, ou queremos, Senhor, nos comparar, ou muitas vezes nós até questionamos porque o Senhor levanta aquela pessoa e eu não, e esse sentimento de comparação vai tomando conta dos nossos corações, que caia por terra em nome de Jesus, que possamos viver, Jesus, e ter a noção e enxergar, Senhor, a singularidade do nosso propósito, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que possamos enxergar, Jesus, que o que o Senhor tem foi feito única e exclusivamente para nós, Senhor. Jesus, que possamos tomar posse de todos os propósitos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Que nós não nos comparemos com o outro, mas que nós estejamos alegres e felizes com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. É o que eu te peço. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos mulheres abençoadas, mulheres posicionadas dentro da nossa casa, Senhor, com os filhos, com o nosso marido, Senhor. Que possamos ser mulheres sábias dentro das nossas casas, Senhor. Que possamos ser mulheres sábias na igreja, no convívio, Senhor, com os nossos familiares e amigos. Que possamos, Senhor, ser pessoas mais serenas, calmas dentro da nossa casa, Senhor. Muitas vezes nós somos grossas, nós agimos não com mansidão, Jesus, mas nós agimos de forma rude dentro de casa, Senhor. Jesus, nos ajude a sermos pessoas mais calmas, sermos mulheres mais serenas, Jesus. Possamos ser menos fofoqueiras, Jesus, que possamos ser pessoas mais abençoadoras do que pessoas que causam intrigas, Jesus. Não, nós não queremos ser assim, nós queremos nos posicionar e cumprir tudo aquilo que o Senhor falou na tua palavra, Senhor, que possamos ser filhas melhores para ti, que possamos, Senhor, viver como Jesus viveu nesta terra, que possamos ter o exemplo máximo que é o Senhor, possamos, Jesus, olhar para ti e ter, Jesus, as mesmas atitudes que o Senhor teve, que possamos ter compaixão pelas outras pessoas, possamos, Senhor, amar uns aos outros como o Senhor assim nos amou. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.